tema da nossa mensagem, da nossa conversa hoje é salvação para você e para a sua família. Quantos creem que tem salvação para você e para a sua família? Levante uma mão assim para me saber. Amém. Não estou sozinho nessa crença. Salvação para você e para a sua família. De manhã nós já fomos ministrados. O pastor Gilmar ministrou as famílias. E o ambiente desse domingo é esse. Salvação para você e para a sua família. Atos 16, a partir do verso 25. A tradução que eu escolhi diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu vou repetir essa frase, que é muito especial. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram uma palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Salvação para você e a sua família. Eu sei que você já conhece esse texto, mas deixa eu falar um pouquinho do que aconteceu antes do verso 25. Antes do verso 25, nós encontramos o relato de Paulo e Silas, os homens crentes em Jesus, e eles ministraram libertação na vida de uma jovem. Isso causou um tumulto na cidade, e eles acabaram presos, injustamente. Injustamente, Paulo e Silas foram castigados, e quando nós chegamos na altura do verso 25, eles estavam presos, acorrentados no cárcere interior, com as feridas, vergões, diz o texto, nas suas costas, porque eles foram castigados duramente com açoites, mas aqueles crentes não estavam reclamando. Diz o verso 25, que eles estavam orando e cantando louvores a Deus. E nesse ambiente difícil, desafiador, desconfortável, mas também um ambiente de dependência e oração e louvor, o Senhor realiza algo especial. Diz o texto que de repente o lugar se moveu, um terremoto. Mas aquele terremoto não feriu ninguém. Aquele terremoto libertou os cativos. Diz o texto que as correntes se partiram, as portas da prisão se abriram. O mover de Deus abriu a prisão. E agora aquele que estava responsável por cuidar dos presos, verso 27, o carcereiro, a Bíblia não diz o seu nome. Quando ele vê tudo aberto, as prisões abertas, as portas abertas,
Naquele instante, o texto mostra claramente que ele ficou desesperado, sem esperança, essa é a ideia, ao ponto de pensar em tirar a sua própria vida. Por quê, pastor? Porque se aqueles presos tivessem fugido, isso seria terrível para ele, porque não tinha conversa, ele ia pagar com a própria vida diante da fuga dos prisioneiros. E não só pagar com a própria vida, mas seria humilhado, duramente castigado antes de morrer. Então ele, sem esperança, ele diz no seu coração: é melhor morrer agora, do que ter de enfrentar coisas piores ali na frente. Mas antes dele tirar a sua vida, a Bíblia diz que ele ouviu um grito no meio da escuridão, estava escuro. E o grito era do homem de Deus, dizendo: não te faças mal, ninguém fugiu, está todo mundo aí, é só Deus mesmo para deixar o povo na prisão com a porta aberta. Ninguém fugiu. E eu quero pegar essa situação e ministrar aos nossos corações hoje. Eu não quero falar sobre os homens de Deus, Paulo e Silas. Eu quero falar sobre a situação desse homem sem esperança, com pouca ou nenhuma perspectiva de futuro. E eu quero olhar para essa situação do carcereiro e falar sobre o tema mais importante da fé cristã: salvação. O maior valor do Evangelho é a salvação. A pérola de grande valor das parábolas de Jesus é a salvação. E nesta noite eu quero fazer algumas afirmações sobre esse tema, salvação. Pastor, eu sou salvo, louvado seja Deus. Você vai sair daqui reconhecendo mais o valor da salvação, talvez mais preparado para ministrar sobre salvação. E talvez você que chegou aqui hoje tem caminhado numa jornada de desafios, tem caminhado muitas vezes numa jornada de fé inconstante. Você não dá conta nem mesmo de declarar que tem certeza da tua salvação. Hoje você vai entender um pouco mais sobre a importância dessa salvação, não apenas para você, mas para você e para a sua família. Toda a reflexão dessa noite é baseada nessa frase: tem salvação de Deus para você e para a sua família. Amém, irmãos? Primeira afirmação, quem gosta de anotar, anote. Tem salvação de Deus para você e para a sua família, mas primeiramente, você precisa reconhecer a sua necessidade dessa salvação. Reconhecer o seu estado, como eu gosto de dizer, de condenação. O verso 27 diz que o carcereiro despertou do sono, ele estava dormindo. E quando ele viu as portas abertas, ele puxou da espada, pensando em tirar sua vida. De uma hora para outra, estava tudo tranquilo, ele está dormindo. A prisão é segura demais, ele pode até dormir, porque eles não vão fugir. Mas de uma hora para outra, quando ele está dormindo tranquilo, ele deve ter ouvido um barulho, e quando ele acorda, ele percebe que o caos se instalou, as portas estão abertas. E não importa como foi a vida dele até ali, não importa se ele tinha instabilidade, era um serviço público, funcionário do reino, naquele momento, o mundo dele caiu. Naquele momento, o coração dele se encheu de desespero. E um momento dormindo tranquilo, e num outro momento pensando em tirar a vida. A vida dele corria risco. Como eu disse, ele podia pagar, provavelmente ele ia pagar com a própria vida. Num momento tranquilo, no outro momento sujeito à condenação de morte. Essa é a ideia do carcereiro. Você sabia que na vida da gente, às vezes, de uma hora para outra, tudo muda? A Bíblia diz, em João 3,17, o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18 diz: quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado.
Sabe qual é o ensino da Bíblia ao meu e teu coração nessa noite? É que todas as pessoas, mesmo que não tenham consciência disso, afastadas de Deus, estão caminhando num caminho de condenação. Um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, talvez até um bom religioso, mas se o seu coração estiver afastado de Deus, estão caminhando num caminho de condenação, porque os nossos pecados, sem o devido perdão de Deus, nos aprisiona, nos escraviza. Os nossos pecados nos condenam não apenas a separação de Deus nesse tempo, mas pior ainda, a separação de Deus eterna. Então, o primeiro passo para a vida daquele homem ser transformada, para aquele que não tinha esperança ter esperança, para aquele que estava no caos encontrar a paz, para aquele que não tinha uma palavra de bênção para sua família ter essa palavra de bênção, o primeiro passo foi quando ele reconhece que precisava de ajuda, quando ele pede essa ajuda. Então essa é a primeira e mais importante coisa nesta noite. Deus tem salvação para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, mas em primeiro lugar nós precisamos reconhecer que necessitamos dessa salvação. Precisamos do perdão de Deus, porque enquanto a gente não reconhece que realmente precisa de alguma coisa, a gente não busca essa coisa. Se alguém não reconhece que realmente precisa de um médico, não busca esse médico. E se você for homem, mesmo reconhecendo, você tem dificuldade de ir. Na verdade, todo processo de recuperação, o primeiro passo vai ser sempre esse reconhecer. Na vida espiritual também é assim. Tem salvação de Deus para o carcereiro, mas ele precisa reconhecer que precisa dessa salvação. E esse reconhecer muitas vezes é semelhante ao que acontece no texto, porque o texto diz que está tudo bem, ele está dormindo, e quando ele desperta, ele está num caos. Talvez tenha algumas pessoas que estão dormindo tranquilas, mas no mundo espiritual a sua vida é um caos. Estão dormindo aparentemente tranquilas, ninguém sabe, mas por dentro o coração está atribulado. Algumas carregam um sorriso no rosto, mas por dentro o coração está endurecido. E talvez Deus te trouxe aqui nesta noite, ou talvez você que está em casa ouvindo essa palavra, pela transmissão online, Deus te trouxe para que você pudesse despertar para a necessidade de Deus na sua vida. Por melhor aparentemente que seja a vida de alguém longe de Deus, essa vida é um caos. Ainda digo mais, talvez você é crente, chegou aqui nesta noite, mas o que está roubando a sua paz é que dentro da sua casa tem pessoas que estão dormindo no mundo espiritual e precisam despertar para a seriedade da fé, para a seriedade das coisas espirituais, para a seriedade da eternidade. Há pouco tempo eu revi um filme com meu filho. Eu revi, porque ele nunca tinha visto, mas eu já vi que o filme tem mais de 20 anos. O Gladiador. Filme bom, hein? Tem sangue. Mas no início do filme, o ator principal, como é que é o nome dele mesmo? Crowe, Russell Crowe, isso aí. Ele é um comandante do exército romano, e o seu discurso antes da batalha é especial. E tem algo que ele fala naquele filme que encaixa como uma luva em nossa fé. Os soldados estão prontos para a batalha, e ele diz para os soldados: olha, a batalha vai ser dura, se no momento da batalha vocês perceberam um paraíso, fique tranquilo, você já morreu. Mas o especial é que ele diz assim: o que nós fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Essa é a nossa fé cristã. O que nós fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Talvez você chegou aqui e está vivendo um caos no mundo espiritual, e talvez o que você vai decidir hoje vai ecoar na eternidade.
Pastor, o senhor está falando de destino eterno? Sim. Pastor, estou falando de céu e inferno? Sim. Aí um mais cético diz assim: pastor, esse negócio de inferno existe? A Bíblia diz que sim. E sabe onde que fica o inferno? Você não sabe, eu vou dizer agora. Ele fica no final de uma vida longe de Deus. O primeiro passo para alcançarmos a salvação, e uma salvação que pode alcançar a casa da gente toda, é nós reconhecermos a necessidade de Deus, é nós reconhecermos a necessidade de salvação, é nós reconhecermos que o nosso estado afastado de Deus é de condenação. Então, se você chegou aqui desta noite, está afastado de Deus e veio aqui para receber uma palavra de paz, sinto muito, porque o que eu vou falar aqui é para roubar a sua paz. Porque se você vive afastado de Deus, vive afastado da comunhão com Deus, vive afastado da igreja de Deus, você não deve dormir em paz. Tem salvação de Deus para você e para sua família. E se você tem dúvidas no seu coração sobre esta verdade bíblica, se você tem dúvidas no seu coração sobre o teu destino eterno, você precisa buscar o caminho. O texto é especial, verso 29, o carcereiro, tendo pedido uma luz, então precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e os trazendo para fora, fez uma pergunta poderosa: o que devo fazer para ser salvo? Eu não sei o que fazer, qual é o caminho. A vida da gente é cheia de perguntas, hein? Perguntas, o que fazer. O maior mecanismo de busca na internet se chama Google. A frase mais pesquisada no Google, eu não sei, mas eu sei que ela começa com uma palavra: como. As pessoas perguntam: como? Como fazer arroz? Como encontrar o marido? E como? Como? E a nossa vida também é cheia de perguntas. Qual profissão? Com quem casar? Onde morar? Quantos filhos? E estudar mais ou não? Quem votar na próxima eleição? Quantas perguntas? Umas menos importantes, outras mais importantes. Mas talvez a pergunta mais importante da história de uma pessoa seja essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Por que, pastor, é mais importante? Porque todas as outras têm a ver com coisas temporais, passageiras, efêmeras, né? Que palavra bonita, né? Hoje existe, amanhã não. As coisas desse mundo é assim, são assim, passageiras. Pastor, eu amo minha esposa e vou passar a eternidade com ela. A Bíblia diz que no céu não tem casamento. É só até a morte nos separe mesmo, não é assim? Tudo é temporal. A salvação é eterna. A pergunta mais importante é: o que devo fazer para ser salvo? Porque essa pergunta demonstra um reconhecer de necessidade. Eu preciso de salvação. Demonstra eu preciso de direção, eu não sei qual é o caminho. O que eu faço para me livrar da condenação? O que eu devo fazer? Pastor, eu estou vivendo um caos no mundo espiritual, o que fazer? Pastor, eu cheguei aqui hoje, eu vim alegre para esse culto, mas eu não tenho certeza da minha salvação. O que eu faço? Pergunte para Deus hoje: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu digo com toda certeza no meu coração: tem direção de Deus para você. Tem direção de Deus para você. Tem salvação de Deus para você e para sua família. E se você tem dúvidas sobre esse caminho, se você precisa de ajuda, peça essa ajuda. Não caminhe sozinho. Fale com alguém. Peça oração, peça direção. Abra o seu coração. Mas não saia com essa dúvida. Não viva com incertezas. Não viva com vazio no teu coração. Eu lembrei de vazio porque eu olhei para a Tainara e ela bota assim no Instagram: uma vida sem vazios, né?
Talvez você chegou aqui hoje, tem coisas boas na sua vida, mas existem vazios, que você só pode ser preenchido em Deus. O que eu faço, Senhor? Talvez você precise perguntar isso para o Senhor hoje. Tem salvação de Deus para você e para sua família, e a resposta de Paulo por carcereiro é a mesma resposta que se encaixa nas nossas necessidades mais profundas hoje. Verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não, a resposta não é seja membro da Igreja Batista Central, a resposta não é entregue seus bens no altar, a resposta não é faça um sacrifício de fé, suba as escadarias, a resposta não é nem se batize, e daqui a pouco eu vou falar sobre batismo. A resposta é crer no Senhor Jesus. Pastor, e as outras coisas? As outras coisas é sinal de obediência ao senhorio de Cristo, mas a salvação é só crer. É só crer. A resposta que os discípulos indicaram por carcereiro é a mesma que eu tenho para você hoje. Jesus. Crê no Senhor Jesus. Jesus é o caminho. Aquele homem sabe que ele está condenado, está desesperado, está sem esperança. E qual é o caminho para a condenação? Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quantos creem em Jesus como Salvador das suas vidas? Levanta a mão assim para mim saber. Não importa o que o inimigo fale a teu respeito, e nem o vizinho. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. O único caminho para o perdão de Deus. O único caminho para a libertação de tudo aquilo que oprime a nossa alma. O único caminho para a salvação da condenação eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tem salvação de Deus para você e para a sua família. E se você já reconheceu que Jesus é o Salvador, aí você entra na parte final da promessa. Tem salvação de Deus para você e para a sua casa. Como é que é isso, pastor? Eu pulo na bênção da salvação e minha família vai junto. Não. Tem um processo. Nenhum filho será condenado por causa do pai, nenhum pai será condenado por causa dos filhos. Eu gosto de um texto bíblico que diz assim: por acaso o pai vai comer uvas verdes e os dentes dos filhos que vão doer ou estragar? Não. Salvação é individual. Você entendeu, adolescente? Seu pai é crente, sua mãe é crente, você confessa Jesus como Senhor, porque ninguém vai subir ao céu agarrado na barra da saia da mãe. E o contrário também é verdade. Ninguém vai ser condenado porque o pai ou a mãe é ruim. É um encontro individual com o Senhor. Mas se você crê que tem salvação de Deus para você e para sua família, e se você já confessou Jesus como Salvador, você pode ser usado por Deus para que a palavra do Senhor chegue à tua casa, para que a palavra do Senhor chegue à tua família. Quem teve a experiência do desespero, despertou no meio do escuro, reconheceu o que precisava, foi o carcereiro. Mas o verso 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus, e também a todos da sua casa. Quem fez com que a palavra chegasse ao restante da família? O carcereiro. Louvado seja Deus. Ele reconhece que precisa, ele recebeu a poderosa palavra de Deus, mas ele entendeu: isso aqui é tão bom que não é só para mim, isso é para minha casa. E a palavra de Deus foi anunciada também para a sua família. Ele fez com que sua família fosse também apresentada ao Salvador. Eu quero declarar hoje em nome de Jesus, para você que tem fé no Senhor, que você pode ser instrumento de Deus para abençoar a sua família. Você pode ser instrumento de Deus para que a palavra do Senhor alcance os corações da sua família.
Ele recebeu a palavra de salvação, creu em Jesus e fez algo para que sua família também fosse alcançada pela palavra. Uma palavra nessa noite de encorajamento a você que crê, mas tem alguém na sua casa que está dormindo, precisando ser despertado para as coisas de Deus. Não desanime. Você está orando, continue orando. Você está convidando, continue convidando. Você está testemunhando, continue testemunhando. Porque Deus pode usar você poderosamente para que essas pessoas conheçam a Cristo. E a melhor maneira de alguém conhecer a Cristo é vendo Cristo na sua vida. Uma vida transformada. Mas você pode vir, convidar, fazer com que sua casa seja um ambiente de fé. Falar do Salvador para aqueles que precisam de salvação. O testemunho da fé. Pastor, mas eu não fui no seminário, eu não sou missionário, eu não fiz o curso de missões, eu não sou evangelista. Como é que é isso? Viva a vida transformada em Cristo. Porque quando a luz de Cristo brilhar na sua vida, as pessoas tendem a glorificar o nome do Pai. Jesus disse isso em Mateus 5,14. Que a vossa luz resplandeça, para que as outras pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. É uma palavra de ânimo para você que é crente, mas tem alguém na sua casa, na sua família que está longe de Deus. Mas é uma palavra de responsabilidade, de encorajamento. Ah, pastor, eu já orei, mas aquele homem é coração de pedra. Para com essa conversa. Tem salvação de Deus para você e sua família. Por isso, tenha atitudes que demonstram a vida transformada. Porque essas atitudes impactam a vida da pessoa. Verso 33 diz que naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Quem é que cuidou das feridas de Paulo e Silas? O carcereiro. Talvez ele participou do castigo. Antes ele feria. Agora ele cuida de feridas. Essa é uma verdade impressionante do Evangelho. É quase regra geral. Isso aconteceu com Paulo. Paulo era o perseguidor da igreja, mas depois do encontro com Jesus, ele passou a ser aquele que ministrava a cura à igreja. O carcereiro feria as pessoas. Agora no verso 33, ele está cuidando das feridas. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira em Jesus é transformadora. Ele transforma as vidas. E se você quiser saber se alguém converteu, não pergunta o pastor não sabe. Pergunta quem mora com ele, quem mora com ela. Pergunta os colegas de trabalho. Porque o testemunho de uma vida transformada atrai as pessoas para Cristo. E se você é salvo por Jesus, as tuas atitudes vão abençoar a tua família. Não é só a conversa que você fala, é a vida que você vive. Na família, na vizinhança, junto com os colegas de trabalho, na escola, onde quer que você esteja. Se na sua jornada da vida as suas palavras feriam, em Cristo as suas palavras têm que ministrar cura e bênção. E se você é crente, mas as suas palavras ainda ferem dentro da sua casa, hoje é dia de arrependimento. E você vai falar com o Senhor hoje: Senhor, eu quero ministrar cura na minha casa, eu quero abençoar o meu filho, eu quero abençoar a minha esposa, eu quero abençoar meu marido. Porque das duas uma: ou você não experimentou o evangelho transformador de Cristo, ou a Bíblia é mentira. Eu prefiro acreditar que nós falhamos, não Deus.
Tem salvação de Deus para você e para sua família, mas tem atitudes que demonstram uma vida transformada. Pastor, lá em casa não sou eu que firo não, mas eu estou sendo ferido. Tem alguém lá em casa que me fere com palavras, com atitudes. Filho, marido, esposa, não sei. Nós hoje vamos interceder o favor de Deus, que assim como Deus muda a história do carcereiro, Ele muda a história de qualquer um. Assim como Ele muda a história de Paulo, de Saulo, perseguidor da igreja, e transforma ele em Paulo, o maior missionário da história dos tempos bíblicos, Ele muda a história de qualquer um. Quantos creem nisso, digam amém. Talvez alguns crentes mais dedicados dessa igreja, no passado, eles feriam suas famílias. Louvado seja Deus, Jesus entrou na história e mudou o coração do homem, mudou o coração da mulher, e hoje ele serve ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Talvez esse seja o teu testemunho. Alguém que feria, alguém que fazia mal, e hoje é alguém que ministra cura, que abençoa, que ajuda na restauração. Creia nisso. Tem salvação de Deus para você e para sua família. É muito importante que você demonstre publicamente o seu compromisso com Jesus. Publicamente. Eu gosto do verso 33, que diz assim: a seguir, na sequência daquela palavra ministrada na casa, na sequência do homem que feria, agora tratando as feridas, a seguir, ele foi batizado e todos os seus. Eu não sei o que você entende por batismo. Vou te falar o que eu entendo na leitura bíblica que eu faço. Batismo é uma declaração pública de compromisso. Inclusive o batismo não salva ninguém. O batismo é para os salvos. Para aqueles que no seu coração reconheceram a necessidade do Senhor, arrependeram dos seus pecados, reconheceram Jesus como Salvador, e agora em obediência ao exemplo do próprio Cristo, ele passa pelo batismo nas águas, declarando publicamente para toda a comunidade de fé, mas principalmente para a família. Se no dia do seu batismo você der conta de falar para a família, já está na bênção. Declaração pública de compromisso, declaração pública de fé, compromisso com o Senhor, uma declaração pública de compromisso com a igreja de Jesus. Pastor, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas não batizei. Você está bobeando. Pastor Valdo, faz assim com a mão aí. Olha lá atrás, aquele homem lá, aquele homem bonito, é o gosto de Anádia. Se você creu em Jesus e não batizou, você precisa falar com ele hoje. Sou pastor há quase 20 anos, e o que eu ouço muitas pessoas falar, pastor Gilmar, eu estou esperando sentir no coração. Que conversa fiada. Pastor, por quê? Porque para obedecer tu não tem que sentir. É só obedecer. Pastor, estou esperando sentir de perdoar. Conversa fiada, só tem que obedecer a palavra de Deus e ser liberto. Porque um perdão não liberado escraviza. Se você crê em Jesus, você precisa ser batizado em obediência ao Senhor, como demonstração pública de compromisso. Pastor, o senhor está imprensando os visitantes que creem, mas não batizaram? Estou. Por que o senhor está fazendo isso? Porque é a palavra de Deus. E se eu não falo isso, você pode sair daqui enganado, achando que viver uma vida de desobediência é o suficiente para Deus, e não é. Porque eu, pastor Jean, pastor Walter, a gente aceita qualquer desculpa que você der. Entendeu? E Deus não aceita nenhuma, porque Ele conhece o teu coração. E se você reconhece que precisa do Senhor e entregou a vida ao Senhor, você precisa fazer uma declaração pública desse compromisso. E tem gente que não batiza, sabe por quê? Porque diz assim, isso é conversa de pastor que eu já ouvi, tá? Para seguir, eu quero seguir certinho. Então estou acertando umas pendências aí. Quem já ouviu uma conversa assim, só para me saber, faz assim. Entendeu, mas não arrependeu. Porque quando arrepende, nega a si mesmo
e obedece a palavra do Senhor. Não é semana que vem, não é mês que vem, não é ano que vem. É no dia que você entendeu o que Deus quer para a sua vida, você decide fazer. Pastor, mas tem um processo, tem um povo que tem que casar, tem um povo que tem que fazer um monte de coisa. É um processo, mas a decisão não é um processo. O que você decide hoje ecoa na eternidade. É aquele homem decide batizar-se. E diz o texto que não é só ele não, ele e os seus se batizaram. E agora aquela família, sabe o que significa? Aquela família nunca mais vai caminhar sozinha. Porque batismo é duas coisas: declaração pública de compromisso e é a porta de entrada na igreja. Eu frequento a igreja há 20 anos, é batizado? Não, não é membro da igreja. Pastor, mas eu venho em todos os cultos. Inclusive eu vou no altar dar uma oferta gorda. Louvado seja Deus. Está fora da comunhão. Pastor, mas eu venho no café da comunhão. Você enche a barriga, louvado seja Deus, e eu também. Está fora da comunhão da igreja. A comunhão da igreja é para os batizados. Você é crente? Pastor, sou crente, não batizei ainda. Então você fala com o pastor Valdo no final do culto. Por quê? Porque aquela família agora batizada, ela nunca mais vai caminhar sozinha. Porque naquele dia e hoje também existe uma comunidade da fé chamada igreja. E só caminha sozinho quem quer. Só caminha, só fica isolado em casa quem quer. E essa é uma palavra que alcança quem não veio no culto hoje. Louvado seja Deus pela internet. Talvez você não veio porque você está limitado fisicamente e nós estamos orando por você. Mas se você não veio porque você está só desanimado com a igreja, você está deixando de usufruir de uma das bênçãos do Evangelho, um dos valores do Evangelho, que é comunhão. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E o melhor da casa do Senhor é o Senhor na casa. É Jesus no meio de nós. Nunca mais aquela família vai precisar caminhar sozinha. Ela vai caminhar com outras famílias que caminham na fé. Porque o que é a igreja senão um conjunto de famílias que caminham na fé? Talvez você não tenha pai nem mãe mais, nem irmão. E no mundo você caminha sozinho, mas aqui não. Aqui você tem uma família. E aqui nós somos todos irmãos. Você é meu irmão. Você é minha irmã. Você dá conta de olhar para alguém e falar assim: você é meu irmão ou minha irmã? Não erra o gênero não, hein? Se você crê para a salvação, obedeça, passe pelo batismo nas águas, demonstre publicamente a sua fé. E se você está afastado da comunhão da igreja, faça tudo para voltar. E se você está afastado da comunhão da igreja, está aqui no culto hoje, volte hoje. Para terminar, tem salvação de Deus para você e para sua família. Por isso creia em tempos de alegria com sua família por causa da presença de Deus. Não importa se está vivendo um caos agora, não importa se a situação está difícil, não importa se o diabo está furioso, se o bicho está pegando lá em casa, pastor, você não sabe. Creia em tempo de refrigério, creia em tempo de alegria com a sua família na presença de Deus. Verso 34, então, levando-os para a sua casa, o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa, lhe pôs à mesa, verso 34, hein? E com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido
em Deus. A alegria, resultado da fé. A alegria, resultado da presença de Deus na casa. Eu não sei o que tem naquela mesa de jantar. A alegria não era na mesa, era por causa de Jesus. A alegria não é porque todos os resultados do exame deram ok. Era por causa da presença de Jesus. A alegria não era por causa da conta bancária que está cheia, ou por causa do carro bonito na garagem. Era por causa da presença de Jesus. E deixa eu falar uma coisa que você talvez nunca parou para pensar. E a situação do carcereiro no dia seguinte? Será que ia ter alguma punição? Não teve, porque Paulo e Silas não fugiram. Ninguém fugiu. O que vai acontecer com ele? Vai continuar servindo? Não sei. Talvez ele enfrentou muitas lutas ainda. Porque a alegria da presença de Deus não tinha isenta da luta. A alegria da presença de Deus não tinha isenta das provações. A presença de Deus te traz alegria, te traz paz. Mas o mundo continua sendo entristecedor. Eu não estou aqui anunciando um evangelho da prosperidade. Vem para a igreja e tudo resolveu. Não. Jesus falou, digo-vos isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições. A aflição continua. As preocupações do carcereiro continuam. Quando você caminha na fé com Jesus, e até mesmo com a tua família, tem luta, tem provação, tem crise, mas tem Deus. Tem o Espírito Santo tratando os corações, moldando os caráteres. Tem a paz do Senhor Jesus, que é maior do que o entendimento humano. Tem a alegria do perdão nos relacionamentos. Tem esperança da salvação eterna. Alegria da salvação. Segurança eterna. O que é segurança eterna? Segurança eterna é o seguinte: a minha segurança não é nas coisas do mundo. Se tudo der errado aqui, tem Apocalipse 21 que diz que tem um lugar preparado, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas, não tem enfermidade, não tem luto, tem a presença de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que tem alegria para a sua casa por causa da presença de Deus. Creia nisso. Talvez hoje ainda não, mas se você se achegar ao Senhor, se você crê em Jesus, você será salvo. Você e a sua casa. Amém, irmãos? Tem salvação de Deus para você e para a sua família. Em primeiro lugar, reconheça teu estado de necessidade de Deus. Pergunte o que fazer, qual é o caminho para essa salvação. E creia em Jesus com todo o teu coração, ajudando a essa palavra de fé também chegar na tua família. Vivendo uma vida com atitudes que demonstram a tua vida transformada. Assumindo o compromisso público da sua fé. Isso impacta a tua família, isso impacta teus amigos, isso impacta teus colegas de trabalho. E sempre crendo que a promessa de Deus é a alegria para a sua família, por causa da presença de Deus. Amém, irmãos? Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar agora. E para essa oração, eu quero fazer 3 convites. 3 convites. O primeiro convite é para você que não tem certeza da sua salvação, mas quer sair daqui hoje salvo por Jesus. Você reconhece que precisa de Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus hoje. E ao fazer isso, você vai sair daqui, independente dos caos que precisam ser resolvidos. Você vai sair daqui hoje com certeza
da tua salvação. Pastor, eu quero sair daqui hoje com a certeza da minha salvação, eu quero Jesus na minha vida. Levante sua mão, que eu vou estar orando por você. Alguém? Eu não conheço a tua história, por isso eu não vou insistir. Vou perguntar só mais uma vez. Eu quero ser salvo por Jesus hoje. Alguém? Levante a mão. Deus abençoe o jovem lá atrás. Quem é a segunda pessoa que vai entregar a vida a Jesus hoje? Deus abençoe a jovem lá. Caos no mundo espiritual estão sendo desfeitos hoje, creia isso. Desesperanças estão ficando para trás hoje, creia nisso, jovem. Quem é a terceira pessoa? Há uma terceira pessoa? Eu quero ser salvo por Jesus. Mais alguém? A segunda pergunta é para você que anda afastado da comunhão da igreja. Afastado. Já esteve no altar, já foi membro de igreja, mas algo entristeceu o teu coração, você afastou. Alguém te entristeceu. Eu sei que não foi Jesus, mas alguém te entristeceu. Mas hoje você entendeu que você precisa voltar para o Senhor. O nome dessa palavra é reconciliação. Eu quero reconciliar com a igreja de Jesus hoje. Aonde está você? Levante a mão. Alguém? Deus abençoe. Quem mais? Do lado de cá? Alguém levantou a mão? Deus abençoe. Quem mais? Pastor, estou fora da igreja. Não importa se é muito ou pouco tempo. Jesus falou que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Você pula na bênção da presença de Jesus, na comunhão dos salvos. Há uma terceira pessoa? Quer reconciliar hoje com a igreja de Jesus? Eu nem ia perguntar, mas vou perguntar. Eu não sou batizado. Eu não sou batizado. Não dei o nome do pastor Walter ainda, mas eu decidi que vou batizar. Levante sua mão. Alguém? Eu já creio, pastor, mas não sou batizado. Mas eu não dei o nome ainda, mas eu quero batizar. Onde está você? Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, jovem. Demonstração pública de fé e abençoa a sua família. Pastor, eles não vão me apoiar. Problema deles, vão ser abençoados da mesma forma. Porque quando a luz acende, as trevas têm que sair. Mais alguém? Pastor, decidi, vou batizar, hein? Levanta a mão para me saber. Terceira pergunta. Pastor, tem alguém lá em casa. Só para você que tem coragem, essa pergunta. Tem alguém lá em casa que me fere demais, pastor. Mas hoje Deus falou comigo que vai mudar essa vida. E eu vou buscar o teu favor. Cadê você que crê que Deus vai curar, vai mudar alguém que te fere lá na tua casa? Levante a mão. Deus abençoe. Tem alguém que me fere lá na família, pastor. Mas assim como o carcereiro feria e depois passou a tratar as feridas, Deus pode mudar o coração daquela pessoa. Só alguém, só uma pessoa. Mais alguém? Eu creio que Deus pode mudar aquele que me fere, aquela que me fere. Onde está você? Levante a mão. Deus abençoe. Nós vamos orar. Eu quero não orar por você. Eu quero orar com você. Se você pode, fique de pé. Vamos, todos que puderem, tiverem saúde para isso, fique de pé. Eu só não quero que venha aqui na frente
Você que levantou a mão, que vai orar por alguém que te fere. Eu não quero que você venha aqui na frente. Fique aí, nós vamos orar, você fique aí. Mas eu quero que você que disse assim, eu quero ser salvo por Jesus hoje. E você que disse assim, eu estou reconciliando hoje. Você que disse assim, eu quero batizar. Vem aqui na frente, não vamos orar junto. Fica tímido não, pode vir moça. Pode vir jovem. Marcelo, apoia esse jovem. Marcelo, esse jovem aqui. Eu quero orar por você, jovem. Esse aí do teu lado, esse aí. Convida ele. Pode vir, levantou a mão, eu quero orar por você. Deus vai tirar o caos dentro de você. Não são alguns passos que vai te impedir. Vem aqui na frente. Você que decidiu que está reconciliando hoje, você que está entregando a vida a Jesus, tem uma desesperança que vai embora. No mundo espiritual, algumas coisas estão acontecendo, entenda isso. Você que está decidindo batizar, você está assumindo um compromisso com o Senhor. Pastor, tem algumas coisas que precisam melhorar. Fique tranquilo, Deus está no processo. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos aí onde você está. Querido Deus, hoje é dia de salvação nessa casa. Alguns dos teus filhos estavam dormindo, mas despertaram para a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa esses jovens, ó Pai, que declararam o desejo e a necessidade de salvação em Jesus. Pai, em nome de Jesus, todas as brechas no mundo espiritual estão sendo fechadas agora. É nova vida. Se tem um caos no coração, se há tribulação, nós contamos com a ação do Teu Espírito, trazendo refrigério. Se há desafios emocionais e espirituais, se há algum tipo de opressão, nós declaramos libertação em nome de Jesus agora. É hoje, Senhor, vida nova em Jesus. Alguns dos teus filhos levantaram a mão dizendo, eu estava afastado, mas estou voltando hoje. Louvado seja o nome do Senhor, por aquele que retorna ao aprisco do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, por aqueles que estavam longe da comunhão, mas decidiram voltar hoje. Que eles se sintam acolhidos nessa família, que eles se sintam abençoados. Nunca mais eles vão caminhar sozinhos, em nome de Jesus. E se há obstáculos, coisas que precisam ser resolvidas, pendências, abre as portas, Senhor, e faz a obra completa, em nome de Jesus. Também alguns levantaram a mão dizendo, vou batizar. Ó Senhor, o compromisso não é comigo, é com o Senhor. Então eu quero louvar ao Senhor por essas vidas. Em breve nós seremos testemunhas do ato público de fé e vamos se alegrar com o Senhor, porque eles estarão demonstrando publicamente nas águas do batismo a fé transformadora em Jesus. E algumas filhas tuas levantaram a mão dizendo, alguém lá em casa me fere, mas eu creio na transformação. Ó Espírito Santo de Deus, faz aquilo que ninguém dá conta de fazer, que é quebrantar o coração endurecido, transformar a alma oprimida pelo mal. Nós declaramos em nome de Jesus transformação naquelas vidas, para que assim como o carcereiro que feria se tornou agente de cura, essas pessoas que estão clamando pelos seus familiares declarem em testemunho transformação na vida da sua casa, em nome de Jesus. E outros tantos não levantaram a mão, mas eu sei que o Senhor vai usar os teus filhos e as tuas filhas com um testemunho de fé na sua casa, para que eles possam ter a alegria da presença do Senhor na sua casa. Eu sei, eu creio que tem salvação do Senhor para cada um dos teus filhos e para as nossas famílias. E agora, Senhor, eu direciono uma palavra de fé
em direção aos teus filhos que não vieram no culto hoje, mas estão sendo alcançados por esta mensagem, lá onde eles estão, alguns acomodados, alguns dormindo. Desperta-os para a seriedade da fé, traz eles de volta para a comunhão, restaura o enfermo, liberta o cativo, traz vida onde não há vida, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe.